Segundo impedimento, na tela. Os afins em linha reta. Gente, o que seria parente afim? Eu costumo dizer que parente afim é aquele que você não está afim de ter, mas tem. É o sogro, é a sogra, é o enteado, é a enteada, é o cunhado, é a cunhada. Na verdade, o parentesco por afinidade vai se formar entre cada cônjuge ou companheiro e os parentes consanguíneos do outro. Cada cônjuge ou companheiro será ligado pelo vínculo de afinidade com os parentes consanguíneos do outro. É esse o parentesco afim. Então, se por exemplo, joga na tela A casa com B, além de se formar um vínculo matrimonial entre A e B, vai também se formar um vínculo de afinidade entre A e os ascendentes de B. Entre A e os descendentes de B. Entre A e os irmãos de B. Basicamente são os sogros, os pais de B, em relação a A, os enteados, os filhos de B, em relação a A, e os cunhados, os irmãos de B, em relação a A. Sob esse aspecto, o parentesco por afinidade tanto pode se instaurar em linha reta como em linha colateral. Parentesco afim em linha reta é aquele parentesco que se forma entre o cônjuge e os ascendentes e descendentes do outro. No caso específico, entre A e seus sogros, entre A e seus enteados, é o parentesco afim em linha reta. E de outro lado, nós temos o parentesco afim em linha colateral. O parentesco afim em linha colateral, ele vai se formar entre o cônjuge e os irmãos do outro consorte, com os cunhados. Beleza. A pergunta é, onde mora o impedimento? Gente, de acordo com o inciso 2º do artigo 1521, o impedimento vai se revelar no vínculo afim em linha reta. O fato de A um dia se divorciar de B não vai permitir que A case com a sogra, porque sogra é para sempre. Está aí a explicação. Sogra é para sempre porque o vínculo afim em linha reta ele é indissolúvel. Como também, se um dia A e B se divorciarem, A não vai poder casar com sua enteada. Assim como a sogra, a enteada também é para sempre. Aí você me pergunta, mas Maria, a cunhada? Eu respondo, cunhada está liberada. Cunhada está liberada. Se A quiser casar com a cunhada, ele pode, sem qualquer problema. A proibição pelo impedimento apenas alcança os afins em linha reta, respectivamente, sogros e enteados, mas não os cunhados. Cunhados, ex-cunhados, podem casar. Tranquilo? Vamos lembrar que existe a divisão em litisconsórcio unitário e simples. Cuidado com isso. O litisconsórcio é caracterizado como unitário quando a decisão precisa necessariamente ser idêntica para os litisconsortes. Então, quando houver a necessidade de que a decisão seja idêntica, estamos diante de um litisconsórcio unitário. Marco, me dá um exemplo, vamos lá. Se você tem uma ação de anulação de casamento, que foi proposta por marido e mulher, não, também uma ação de divórcio consensual, proposta por marido e mulher. Gente, não tem como o resultado ser diferente. Eles estão formando um litisconsórcio e não tem como o resultado ser diferente. Vai ter que ser necessariamente igual. Ou eles vão sair dali com o casamento anulado, ou se for no divórcio, vão sair divorciados. Não tem a opção de você ter um que continue casado e o outro que volte a ser solteiro ou que vire divorciado. A gente tem necessariamente uma decisão idêntica para as partes que estão formando o litisconsórcio. E existe o litisconsórcio, né? O outro lado da moeda é o litisconsórcio simples. No litisconsórcio simples, nós não temos a exigência de que a decisão seja idêntica para o litisconsorte. Vejam, quando eu digo é que nós não temos a exigência. Por exemplo, João e José ajuizam uma ação de indenização contra Maria, por conta de um ato ilícito causado por Maria. Veja, esse litisconsórcio, para começo de conversa, no polo ativo, ele é facultativo, porque está se formando ali pela comunhão de interesse, por conexão do pedido, algo do gênero,
E ele é simples, porque a decisão não precisa ser idêntica. A indenização que vai caber a João não necessariamente será idêntica à indenização que caberá a José. Agora, Marco, se por coincidência, por uma feliz ou infeliz coincidência, o valor da indenização for o mesmo, foi coincidência. Mas o litisconsórcio não se tornou unitário por conta disso. Ele continua sendo um litisconsórcio simples, porque a decisão não precisava ser a mesma para as partes que estão formando o litisconsórcio.